Mandaram aqui um vídeo para eu reagir, e aí eu deixei ele listado na área de sugestão de reacts. Inclusive você, né, que está aí acompanhando a live agora nesse momento, nós temos uma área exclusiva de membros no Discord, tá? Tem uma área também em que você pode mandar suas sugestões de react e tudo mais. E tem uma área exclusiva onde tem um espaço de interação, onde vocês vão receber notícias em primeira mão e tudo o mais. E aí mandaram para mim no Instagram, e aí eu coloquei na área ali de sugestão de react um vídeo sobre a condição de pobreza das pessoas nos Estados Unidos. Como é que um pobre vive nos Estados Unidos. E eu pensei que poderia ser interessante, né? Aproveitando aí que o tema Estados Unidos está em alta, né? Os estragos unidos estão bastante em alta. E eu acho que vai valer a pena, né? Não é de muquiranas. Não é um react de muquiranas. Vamos ver então? O link do curso está na descrição, Luana. Tá aqui embaixo. Na live, tá bom? Da assinatura. Tanto a aula experimental quanto o link para o pagamento, tá? Tanto para assinatura mensal, quanto para assinatura com 30% off. Tá aqui embaixo, beleza? Então vamos lá? Mandaram aqui para mim como vive o pobre nos Estados Unidos. E ainda casando com o outro vídeo que a gente viu, né? Do cara que foi na cidade com o maior percentual de obesos dos Estados Unidos. E a gente fez um debate muito interessante sobre alimentação, sobre acesso a tudo isso. E agora vale a pena ver esse aqui. Como que o pobre vive nos Estados Unidos? Tem pobre nos Estados Unidos? Você quer dizer para mim que a terra onde você pode comprar um Adidas Samba e que você não tem acesso a um hospital tem gente pobre? Menina, eu não acredito. Vamos ver. Simbora. Pobres têm nos Estados Unidos e onde eles moram? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Semana passada eu falei sobre o Bolsa Família aqui nos Estados Unidos e o vídeo gerou muitos comentários e muitas dúvidas. Muita gente me perguntou qual era a renda máxima para receber o food stamp, o auxílio de aluguel e outros benefícios sociais oferecidos pelo governo americano. Então eu voltei aqui hoje para explicar tudo isso para vocês. Quando a gente fala em pobreza nos Estados Unidos, a imagem mais comum é de alguém dormindo na rua, numa barraca ou debaixo de uma ponte. Mas essa é apenas a última etapa de um processo complexo e muito menos visível aos olhos dos leigos. Hoje, milhões de pessoas vivem em moradias precárias nos Estados Unidos. E aí nós não estamos falando apenas de morador de rua, nós estamos falando de famílias que trabalham, têm filhos na escola, acordam cedo todos os dias, mas moram em motéis pagos por semana, em casas superlotadas, em trailers antigos, em carros, em vans ou então em imóveis degradados. Em números aproximados, cerca de 770 mil pessoas estão em situação de rua numa noite típica, ou seja, são homeless ou sem teto. Mas esse número não conta toda a história. Outros 17 milhões de pessoas vivem em substandard houses, ou casas abaixo do padrão aceitável. Casas com problemas graves de estrutura, saneamento ou segurança. Mais 3 a 4 milhões de pessoas vivem como dobrados, ou como se fala aqui, doubled up. Eles vivem de favor na casa de parentes, amigos, né, e por falta de alternativa melhor. E algo entre 10 milhões de pessoas vivem em casas superlotadas, ou crowded homes, com várias famílias dividindo o mesmo espaço. E quando somamos tudo isso, estamos falando de mais ou menos 30 milhões de pessoas em algum nível de insegurança habitacional. E isso é quase 10% da população americana. É muita coisa. Então a pergunta inevitável é, como isso acontece num país tão rico? E por isso muita gente me perguntou no último vídeo, mas se existe o Section 8, que é o programa que paga até 90% do aluguel, por que as pessoas moram na rua? E essa dúvida é legítima, né? E parece uma contradição que eu preciso explicar melhor para você. Nos Estados Unidos existem 2 tipos de programas sociais. O primeiro tipo são os previstos em lei, que criam um direito executável, garantido para todos. São programas como o SNAP, que é o Food Stamp, Social Security, que é a aposentadoria, e o Medicaid, que é a saúde básica para os mais pobres. E aí, se você cumpre os critérios de elegibilidade, o governo é obrigado a te oferecer isso. Então não existe fila, e o orçamento do governo cresce conforme a demanda. Já os programas de moradia, como o Section 8, eles funcionam de uma forma completamente diferente, né? Eles são programas sociais discricionários. Vocês agem como se não tivessem moradores de rua na China ou até em Cuba. Sim, em Cuba tem.
Cara, e é uma questão importante, né? Porque muita gente vem questionar os comunistas quando a gente aponta sobre a pobreza dos Estados Unidos e aponta essas questões, como se não houvessem contradições em Cuba ou na China, né? Em que essas marcas da desigualdade não aparecem. E a realidade é que elas aparecem. Só que aí tem várias questões para a gente levar em consideração quando a gente pensa sobre isso, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre o exemplo cubano, nós estamos falando de um país, de um estado que é cercado por uma política de embargo econômico. Então, Cuba não pode realizar comércio de maneira regular com o mundo inteiro há 60 anos. Não pode fazer isso. Então, isso limita muito o acesso que Cuba tem a determinados recursos. Especialmente porque Cuba é uma ilha. Então, ela tem uma disposição de recursos naturais que é muito limitada. Então, por exemplo, o que você precisa fazer para construir casa? Né? Já que o Rooftop aí está comentando. O que você precisa fazer para construir casa? Você precisa de concreto, você precisa de aço, você precisa de materiais elétricos, você precisa de materiais hidráulicos, você precisa de um monte de coisa que é produzido dentro de uma escala industrial. E que no caso de Cuba, muitos desses materiais não são produzidos em escala suficiente para poder atender a demanda da construção de casas. Existem indústrias, existem fábricas que fazem isso, mas se você não tem acesso à matéria-prima, né? Qual que é a matéria-prima para você ter aço, por exemplo? Minério de ferro. Cuba não tem grandes mineradoras, não tem grandes quantidades de minério de ferro. Você precisa de cimento, você precisa de concreto. Cuba não consegue produzir isso em escala, né? E esse é o problema de quase todos os países que são pequenos, não é uma exclusividade de Cuba, né? Um país que tem uma economia menor, que tem uma economia menos complexificada, vai ter dificuldade de acessar esses recursos. Só que o problema, senhor Rooftop, o problema é que Cuba é embargada comercialmente, então ela não tem como acessar e comprar essas coisas. Aí você tá falando agora, Cuba pode exportar tudo da China e até do Brasil, quase tudo internamente na construção. Como assim, mano? Você tá querendo comparar um país como a China ou o Brasil, que são países de dimensões continentais, com amplo acesso a uma grande variedade de recursos, com uma estrutura de produção fabril, de produção de fábrica muito mais avançada, muito mais complexa, com uma ilha? Com uma ilha? Você quer mesmo fazer essa comparação? Você quer mesmo achar que isso faz algum sentido? Bom, tudo bem. Pode até fazer para poder justificar o argumento da galera da direita, né? Porque aí você fecha o olho para a realidade e pronto. E aí você tem todas essas dificuldades. E Cuba, além de sofrer sanções diretas, também sofre sanções indiretas. Sabe por quê, senhor Rooftop? Porque os países que vão comercializar com Cuba são os países, as organizações, as empresas e tudo mais, recebem restrições dos Estados Unidos para não comercializar com Cuba. Então, navios não podem atracar nos portos americanos, você tem um tempo determinado em que esse comércio vai ser interrompido. E aí, na lógica do capital, na lógica internacional, a galera vai querer comercializar com quem? Vai querer comercializar aonde, né? Qual que é o mercado consumidor que pode absorver esses produtos? Que tem uma capacidade de consumo muito maior? São os Estados Unidos. Aí você vai falar, a China pode exportar tudo para Cuba. E aí você tem esse problema. Porque a China tem uma distância até Cuba que é gigantesca. Então, para esse capital, não vale a pena. Especialmente no caso chinês, né? Em que a gente tem uma recuperação, uma reabilitação do capitalismo na China, num determinado estágio encontrado agora, né? E aí, essa questão, né, de mesmo a China sendo o maior parceiro comercial, aí existem muitas restrições. E que são diferentes do que existia na época da União Soviética. A União Soviética tinha um compromisso de internacionalismo proletário, né, de cooperação internacional com o socialismo muito maior do que a China tem hoje em dia, em várias ocasiões, em vários casos, né? Então, pegar e entender isso, que o déficit de moradia lá
É um déficit que é causado por problemas estruturais causados por uma política terrorista de embargo econômico. Terrorista. É isso, entendeu? Os Estados Unidos sufocam a economia cubana e ainda assim Cuba consegue ter uma saúde de qualidade, consegue dar educação de qualidade para sua população, conseguiu desenvolver 5 vacinas diferentes e que não conseguiu aplicar na população porque não conseguia comprar seringa. Porque não tinha um complexo industrial da saúde. Cuba tem problemas de abastecimento com relação a diesel, gasolina, porque não consegue comprar petróleo. Não consegue, né? Não consegue. E aí a questão é essa, quanto mais o embargo vai apertando as condições econômicas de um determinado país, mais você vai criando pressão interna. Então, quando você olha, por exemplo, para as pessoas mais velhas de Cuba, que cresceram ali nos anos 70, nos anos 80, no apogeu do desenvolvimento da ilha, né? No auge ali que a ilha de Cuba estava negociando com a União Soviética, com o CAMI, que você tinha todas essas questões, pô, a galera defende a revolução com unhas e dentes, porque eles viram a melhoria de vida. Eles viram esse processo de desenvolvimento acontecer. Só que conforme as gerações foram ficando mais novas e Cuba foi enfrentando novas dificuldades pela queda do socialismo real, pela queda do bloco socialista, pelo aumento do embargo, né? Porque não é só a continuidade do embargo, senhor Rooftop, é o aumento do embargo. Desde 2015, aliás, 2016, Cuba foi inserida na lista de países patrocinadores do terrorismo. Ou seja, mais restrições. E isso vai apertando o gargalo, porque o país vai ficando com cada vez menos alternativas. Aí é óbvio que as pessoas vão ficar cansadas. É óbvio que isso vai servir como um combustível contra-revolucionário. E é isso. Não é falar que as pessoas que estão insatisfeitas em Cuba e que estão criticando o governo são contra-revolucionárias, né? Não é isso. Não é isso. É entender que essas reivindicações e reclamações são legítimas. Legítimas, porque de fato é um problema, né? É um problema. Só que isso não é um problema natural. Não é um problema causado porque Cuba é ineficiente. Cuba é bloqueada comercialmente. Bloqueada há 60 anos e se vira nos 30. Tá ligado? E é um grande se vira nos 30. Um grande se vira nos 30. Você imagina, o Irã, que é um país que tem muito mais recurso, que tem muito mais possibilidade concreta de escapar desse garroteamento, já está sofrendo com isso. Desde 2011. A gente está falando de um outro país que é uma ilha que é bloqueada, embargada há 60 anos, que sofreu diversas tentativas de invasão, que sofreu diversos ataques terroristas internos, especialmente nos anos 90. Assistam o filme Wasp, Rede de Espiões, com o nosso ganhador do Globo de Ouro, Wagner Moura, muito bom. E não são situações equiparáveis, né? E se Cuba é tão ineficiente assim, se o sistema planificado é tão ineficiente, por que os Estados Unidos não abrem um embargo, então? Essa é a pergunta. Se Cuba é ineficiente, se o sistema do socialismo cubano é uma porcaria e ele vai cair de morto de Maduro, por que os Estados Unidos não abrem o bloqueio? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eles fazem questão de deixar o bloqueio? Existe. Por quê? Por quê? Não é? Por que ele deixa? Porque essa história é uma estratégia para matar o povo cubano por dentro. Para poder desgastar tanto, mais tanto, mais tanto, que não vai ter alternativa. O capitalismo vai sendo reabilitado como um processo contra-revolucionário. E agora que a Venezuela foi atacada e o Trump vai pôr suas mãos, e as empresas americanas, né, vão pôr suas mãos no petróleo venezuelano, que era o maior fornecedor de petróleo de Cuba até então, aí, ó, aí já era, né? Aí já era, né? Já era completamente. Ou seja, o Congresso define um teto de gasto por ano. E quando o dinheiro acaba,
acabou, mesmo que milhões de pessoas sejam elegíveis ao benefício. E o resultado é duro, mas é simples da gente entender. Hoje, a realidade é que Cuba se cortou do fluxo de capital e da lógica externa. Ô Rooftop, eu não quero te ofender não quero partir para essa, mas você consegue ser um pouco mais honesto e verdadeiro do que isso, né? Consegue, né? Você tá me dizendo que Cuba se embargou. Se embargou. Então tá bom. apenas 1 em 4 famílias elegíveis recebe de fato algum tipo de ajuda para o aluguel. O restante entra em filas que duram anos ou até décadas. E em muitas cidades, essas listas ficam simplesmente fechadas. Ninguém mais pode aplicar. A porta de entrada do sistema de benefícios sociais é o Federal Poverty Level, né, ou o que a gente chama aqui de FPL, o famoso nível de pobreza. Em termos práticos, isso significa que uma pessoa é considerada pobre com renda mensal em torno de $1.300. E para cada pessoa a mais na família, você adiciona aproximadamente $450 a esse limite inicial. Então, quer dizer que uma família de 4 pessoas, por exemplo, é considerada pobre com uma renda mensal de aproximadamente $2.600, $2.700 por mês. Em muitas cidades americanas, esse valor não cobre nem o aluguel de um apartamento simples de 2 quartos. E é aí que começa um colapso silencioso. A principal causa da moradia precária nos Estados Unidos não é o desemprego, é o salário baixo frente ao custo de moradia alto. Exatamente. Milhões de pessoas trabalham em hotelaria, limpeza, restaurante, turismo, serviços essenciais e até na construção leve, né? São empregos reais, necessários e permanentes. Mas esses salários eles não acompanham o crescimento do preço dos aluguéis. O trabalho existe, a renda existe, mas ela é insuficiente para sustentar uma moradia formal estável. A segunda grande... E é o que a gente já falou em várias lives, em vários momentos, né? A grande sacada dessa continuidade do sistema capitalista dos Estados Unidos, especialmente a partir dos anos 80, quando a gente tem o avanço da política neoliberal, é de fazer um cerceamento, né? Uma restrição ao crescimento dos salários. Então, os salários médios dos Estados Unidos não crescem acima do teto inflacionário, ou seja, não tem ganho real, né? Não tem ganho para além da inflação desde os anos 80. Em compensação, o PIB dos Estados Unidos aumentou, a renda concentrada no topo 0,1% aumentou muito, muito, e hoje os Estados Unidos são um país em que essa desigualdade é gritante, enorme. Você vê que várias famílias estão endividadas com cartão de crédito, hipoteca, saúde, universidade, tararara. Eu falei tudo isso lá no vídeo sobre a crise que o Trump quer esconder dos Estados Unidos. Falei sobre tudo isso. E aí muita gente vai me perguntar, Gustavo, mas então, como que você explica o fato de que existam, por exemplo, venezuelanos, ou cubanos, ou pessoas, ou imigrantes em geral, que desejam mudar para os Estados Unidos, construir uma vida lá, né? Porque muitas vezes, até nessas condições de endividamento, nessas condições ruins, existe a montagem de uma ideologia, de uma noção de mundo, de consumo, que lá você consegue cumprir. Essa é a questão. A galera viaja, pode ver, todo liberaloide, todo conservaloide fala, nos Estados Unidos, você pode comprar um celular por não sei quanto, você pode comprar um computador por não sei quanto, você pode comprar um tênis por não sei quanto, você pode comprar não sei o quê. É uma sociedade baseada no consumo de bens que não te garantem a sobrevivência. Não te garantem nenhum tipo de sobrevivência. E aí o resultado prático é esse. Hoje você tem 40 milhões de americanos no programa dos food stamps, e você tem 10% da população morando em moradias precárias, substandard, tá ligado? E tudo isso é tratado com normalidade, né? Tudo isso é tratado como algo, essa é a sociedade maravilhosa, perfeita. Por quê? Porque é uma montagem histórico-ideológica, né? Que é um produto da indústria cultural de muitos anos. De Patricinha de Beverly Hills,
de O Diabo Veste Prada, de Sex and the City, que eu gosto muito, tá? Diga-se de passagem. De Friends, que eu não gosto nem um pouco, diga-se de passagem, e que vai montando esse tipo de lógica. Vai montando esse tipo de imaginação sobre um lugar. E aí o cara que mora na periferia do terceiro mundo, na periferia do capital, em que ele tem esgoto a céu aberto, em que ele tem um trabalho muito mal remunerado, vai olhar pro estrangeiro, vai olhar para essa além da fronteira como uma oportunidade de melhorar de vida, né? De melhorar de vida. Só que aí quando ele chega lá, a história é bem diferente. E a gente já falou sobre isso no canal também. Tem vídeo analisando brasileiros no Reino Unido. Tem vídeo analisando por que brasileiros estão saindo de Portugal. A gente já falou sobre isso. Essa parada é um movimento do próprio capital. Quanto mais essa concentração vai acontecendo, quanto mais os capitalistas precisam manter elevadas suas taxas de lucro, mais a piaba vai rolar nas costas do trabalhador. Simples assim. É isso. Simples assim. É assim que funciona. E aí, qual que é a consequência disso, né? É isso. Milhões de pessoas dependendo de um programa de assistência social para ter uma casa e não conseguem, porque acabou a verba do governo. Em compensação, o governo dos Estados Unidos vai lá e injeta dinheiro na defesa para invadir outros países. A causa, ela é institucional. Imigrantes indocumentados, eles não podem acessar o Section 8. Eles não têm direito de morar nos conjuntos habitacionais públicos, que são os housing projects. E mesmo quando trabalham, mesmo quando pagam impostos, pagam aluguel ou têm filhos cidadãos americanos, essas famílias ficam totalmente dependentes do mercado privado. Ou seja, quando o aluguel sobe, não há nenhuma rede de proteção para eles. E por isso eu não canso de alertar os meus clientes. Se vocês tiverem condições, priorizem a compra de uma casa, nem que seja uma casa simples, mas evite depender de aluguel. Evite queimar suas economias com investimentos mirabolantes que vão te oferecer por aqui. E façam de tudo para imigrar legalmente, com visto de trabalho, com green card. Turistas, estudantes e pessoas indocumentadas não têm direito a programas sociais que podem fazer toda a diferença no início de uma nova vida na América. Eu sei que muita gente não conhece todas as possibilidades de visto. Então acesse o QR Code aqui, ó, e se você quiser pode chamar para uma conversa no WhatsApp. Uma pessoa que não tem casa própria, não consegue pagar aluguel e não consegue ajuda do governo para morar, na maioria dos casos não vai direto para a rua. Ela vai para quartos alugados informalmente, em casas superlotadas, motéis e trailers antigos. E eu já vou falar mais sobre isso, né? Tá? Qualidade. Antes eu quero te dar a terceira causa que aparece com mais força nessa última etapa do processo. Entre os moradores de rua, cerca de 30% tem doença mental grave. De 30 a 40 tem algum transtorno por uso de substâncias, né, ou de drogas. E 20 a 25 sofrem, na verdade, com os dois problemas ao mesmo tempo. Mas é essencial a gente entender que essas condições, elas são tanto causa como consequência do problema habitacional. Ou seja, em muitos casos, a doença mental e a dependência de drogas leva à perda da moradia. E já em outros casos, a perda da moradia gera a doença mental e a dependência de drogas. Cara, olha isso. É um sistema amplamente articulado, é uma engrenagem, é um yin e yang do apocalipse, cara. É um yin e yang do apocalipse. Você tem um sistema de saúde que não existe, público, que é restrito no acesso da população. Você tem um grande lobby da indústria farmacêutica para continuar na fabricação de opioides. Você tem uma epidemia de fentanil. Esse dado de 2023, que eu peguei e usei também lá no vídeo, sobre a crise dos Estados Unidos, é bizarro, cara. Bizarro. 100 mil mortes por overdose. 100 mil mortes por overdose. Cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E aí, é um problema cíclico, porque você não tem uma rede de atendimento. Você não tem um CAPS. Você não tem um RAPS. Você não tem um CAPS AD para que essas pessoas acessem isso. E esse é o tipo de modelo que a galera fala, incluindo o nosso amigo Rooftop, que é ótimo. E aí a questão é essa, né? Tem um outro dado interessante. Tem aqui uma outra coisa legal, ó. Quanto a produção de ópio no Afeganistão aumentou nos últimos 25 anos. O Afeganistão
teve um aumento na sua produção de ópio, né, de papoula, na verdade, não é ópio, perdão, é papoula, verdade, é papoula. Mas que é ópio também, né? Mesma coisa. Aumentou significativamente nos últimos 25 anos de forma geral, atingindo níveis recordes em vários momentos, embora com flutuações anuais e um declínio acentuado recente devido a uma proibição. Após um breve período de declínio em 2001, devido a uma proibição anterior do Talibã, a produção de ópio disparou após a invasão dos Estados Unidos, com áreas cultivadas e produção total atingindo níveis recordes em vários anos, como 2013 e 2017. O Afeganistão tornou-se a fonte de 85% a 90% da produção mundial de ópio. Curiosamente, depois da invasão dos Estados Unidos, curiosamente, né? Vocês têm que ir pesquisar a guerra do ópio. Os americanos não tiraram isso da cabeça deles, não tiraram isso do bolso, não tiraram isso do bolso. Tiraram isso de onde? Dos ingleses. Tiraram isso dos ingleses, dos britânicos, né? Porque os britânicos, o Império Britânico controlava a produção de papoula na região de Bengala, na Índia, que era a colônia deles, e eles conseguiam fazer a transferência de tráfico internacional desses produtos para a China. Legal, né? Bem legal. E aí você pergunta, quem é o narcoterrorista? Quem é o narcoterrorista da história? Isso, os Estados Unidos da América são um narcoestado. Isso sim é um narcoestado. Por isso não é incomum a gente encontrar idosos, veteranos de guerra, pedindo esmola nos sinais das grandes cidades. E essa imagem gera fortes reações. Uns se solidarizam, sente pena, outros criticam e condenam. E um dos assuntos mais polêmicos é como as autoridades municipais mantêm as ruas sem mendigos. Pedir esmola ou dar esmola nos Estados Unidos não é crime. Muitas prefeituras já entraram com ações judiciais para proibir essa prática, mas os juízes eles tendem a reconhecer o pedido de esmola como uma forma de liberdade de expressão. Então, aos poucos, foi se convencionando que há duas formas de pedir esmola nos Estados Unidos, a passiva e a agressiva. A forma passiva é ficar parado num parque público, segurando uma plaquinha com seu pedido e ponto. E a forma agressiva é abordar pessoas em pontos de ônibus, perto de caixa eletrônico, lojas, restaurantes, ou seja, qualquer lugar que tenha gente com dinheiro para te dar. Outra forma agressiva é se posicionar em cruzamentos movimentados, onde a presença do mendigo pode atrapalhar o trânsito. Ou seja, em ambos os casos, a polícia vai remover o mendigo. Não porque seja proibido pedir esmola, mas porque é proibido intimidar pessoas ou atrapalhar o trânsito, entendeu? E é por isso que esse assunto é bastante complexo, gera muito preconceito e eu vou deixar para falar mais num próximo vídeo. E se o problema da moradia aqui é tão grande, por que não existem favelas como no Brasil? Porque nos Estados Unidos, as leis de zoneamento urbano são muito rígidas. Ocupações irregulares são rapidamente reprimidas e a propriedade privada é fortemente defendida. E isso impede a formação de favelas visíveis, mas não impede a favelização. Nos Estados Unidos, a favelização acontece de forma difusa, escondida e acontece em etapas. Vamos falar dessas etapas, tá? Primeiro, a família perde a moradia. Ela tenta aplicar para o Section 8, que é uma ajuda para pagar aluguel, ou então para aplicar para morar num prédio público do governo. Mas se esses programas, eles são discricionários, não tem verba, e eles atendem só 1/4 de quem precisa, e a família não pode esperar, então ela busca alternativas. Primeiro, vai para as casas móveis, para as mobile homes, vai para trailers ou para RV parks, que são formas mais baratas de moradia, mas ainda são dignas. São espaços menores, mas ainda com água, esgoto, energia elétrica e internet. Se ainda fica impossível pagar, eles costumam se mudar para motéis, pagos semanalmente. E como o pagamento é feito adiantado, esses motéis aceitam pagamento sem crédito nem depósito. E quando eu falo de motel, eu estou me referindo a esses hotéisinhos de beira de estrada, típicos aqui dos Estados Unidos, que são esses predinhos de 2 andares, simples e baratos. E quando até isso deixa de ser viável, as pessoas mudam para casas superlotadas, crowded homes, em quartos improvisados, garagens e até porões adaptados. Ou então, a família vira dobrada, como se fala aqui, doubled up, Passam a morar com parentes ou amigos, sem contrato, sem estabilidade, sem privacidade. Elas dormem no sofá, no colchão de ar, se vira como pode.
E quando a família é expulsa de casa, aí sim eles vão morar nos carros e nas vans, né? E aí tem uma zona cinzenta entre ter casa e não ter. E morar no carro significa literalmente transformar o carro numa casa. Todos os seus pertences estão no porta-malas. E o mesmo carro que você usa para trabalhar de dia, à noite serve de dormitório. Quem mora no carro, né, usa banheiro de supermercado, toma banho em posto de gasolina ou na academia de ginástica. Uma vida bem triste. E só depois que ele perde o carro, aí sim ele vai para a rua, onde a exclusão social se consolida na prática. Essa semana, coincidentemente, o presidente da Argentina publicou um mapa da América do Sul ilustrando o Brasil com favelas. E a Argentina, o Chile e Peru como cidades futuristas, mais luxuosas que Dubai. Isso me incomodou um pouco, né? Então eu fui pesquisar e descobri que no Brasil, cerca de 6 milhões de famílias vivem em favelas. E esse número é grande, mas dá quase 8% da população brasileira. E como eu disse no início desse vídeo, nos Estados Unidos quase 10% da população vive em moradia precária, mas quase sempre dentro de imóveis formais, legais e fragmentados. Muita gente vai achar que não tem comparação, mas eu acho que depende do caso. Algumas favelas brasileiras apresentam moradia mais digna que nos Estados Unidos. É a mesma exclusão social com uma aparência diferente. Mas realmente tem uma coisa que é muito diferente. É a questão da segurança pública. As favelas do Brasil, por serem grandes espaços urbanos, concentrados, sem a presença intensiva do Estado, elas viram uma terra sem lei, onde se instalam as milícias e o crime organizado. E realmente não tem nada parecido com isso aqui nos Estados Unidos. Se você quer aprender mais, né, sobre as moradias precárias dos Estados Unidos, ver imagens, conhecer histórias reais e narrativas baseadas em fatos reais, eu te recomendo assistir 3 filmes. Primeiro, Nomadland, né, que foi vencedor do Oscar em 2020, né, conta a vida de trabalhadores sazonais morando em vans. Segundo, aqui pertinho de mim, The Florida Project, de 2017, conta a história de moradores aqui de Kissimmee, de baixa renda, alguns deles até funcionários da Disney, vivendo com as crianças em motéis pagos por semana. E um outro muito interessante é o Lost Angels, Skid Row is My Home, também de 2017, que fala como é a vida no maior acampamento de sem-teto de Los Angeles. Na minha opinião, todos esses filmes mostram esse problema sem exageros. Eles retratam a realidade de uma parte do povo americano, eles mostram que nos Estados Unidos nem tudo são flores e que nem todo mundo é bem sucedido na cultura da meritocracia, apesar de trabalharem duro. Por isso minha conclusão, depois de 16 anos morando aqui, é que a pobreza habitacional dos Estados Unidos ela não grita, ela sussurra. Ela se esconde atrás de fachadas coloridas dos motéis, de casas bonitas por fora, mas super lotadas por dentro, e de carros estacionados no Walmart à noite. E quando a gente visita os Estados Unidos como turista, a gente não vê essa pobreza. E entender isso não é ideologia. É apenas enxergar a realidade dos problemas sociais modernos como eles realmente são. É apenas encarar a vida como ela é. Então, se a sua vontade é vir morar aqui, o meu conselho é sempre o mesmo. Prepare-se bem. Conheça a realidade. Os Estados Unidos realmente oferecem muitas oportunidades, mas não se resume a um iPhone de $1.000 ou uma TV LED de 300. A sociedade americana é bem mais complexa. E se você vier bem preparado, você pode conquistar muito mais do que um iPhone, uma TV e um Toyota Corolla. Mas venha com o visto certo para não se arrepender. E para finalizar, eu queria pedir o seu comentário nesse vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião. E se você quiser conversar, chama aqui no QR Code ou no link da descrição. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você quer saber mais sobre a vida nos Estados Unidos, então já se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau. Ricardo Molina, USA. Bom vídeo, hein? Bom vídeo. Ó, quero deixar aqui mais 2 recomendações, tá? Mais 2 recomendações de séries. De séries para vocês assistirem e terem uma aproximação mais crítica com relação à situação social dos Estados Unidos. A primeira é a minha queridinha, é a minha amada de coração, chamada The Wire, a maior de todas, só perde para Sopranos, a maior de todas, mostra a realidade nua e crua de todas as contradições capitalistas da cidade de Baltimore, capital de Maryland. Capital ou maior cidade de Maryland? Agora eu não lembro exatamente. The Wire, a escuta, tá? E eu já aviso,
É uma série que demora pra pegar no tranco, mas vale a pena demais. Demais. É muito bom. The Wire é absurdo. E a segunda, que só tem uma temporada. Vou escrever aqui pra você, Luana. Ó, The Wire. Assim. A segunda temporada. Aliás, desculpa. A segunda série é Maid. Maid, que em inglês é empregada. Maid. Na Netflix. Moleque, Maid. Esquece. Nossa, é brutal. Maid é brutal. Brutal. É um eita atrás de bicho o tempo inteiro, cara. Cara, Todo Mundo Odeia o Chris. Eu tava pensando nisso, sabia? Então vai a terceira aí. Todo Mundo Odeia o Chris, com um olhar um pouco mais crítico, mais distanciado, e vocês vão perceber esses problemas. Do aluguel, da alimentação, e num bairro, que é o bairro de Bed-Stuy, né, em Nova York, no Brooklyn, que é um lugar que carrega muito essa contradição, né? Porque quando a gente fala de Nova York, a gente lembra de Manhattan. A gente lembra do Upper East Side. A gente lembra do Central Park. A gente lembra do Upper West Side. A gente lembra dessa parte. Só que Nova York também é composto por outros distritos. Brooklyn, o Bronx, tá? Fica essas 3 recomendações, então. The Wire, Maid e Todo Mundo Odeia o Chris. Prioridade para Todo Mundo Odeia o Chris. Porque depois que você vê Todo Mundo Odeia o Chris com os olhos críticos do marxismo, muda tudo. Muda absolutamente tudo. É isso. E aqui, ó, uma recomendação de leitura, tá? 2 recomendações de leitura para vocês. Uma que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Engels, que é quando o Engels vira comunista. E aí ele percebe que, caralho, moleque, tem algo errado que não está certo. É o livro que ele vai... A história dele percorrendo os bairros operários da Inglaterra, no auge da Revolução Industrial, brabo demais. E um outro, do Jack London, que é um autor americano da virada do século XIX para o século XX. Que é um autor americano da virada do século XIX para o século XX. O nome é Povo do Abismo. O Povo do Abismo. O Povo do Abismo é... pedrada, velho. Pedrada. Foi aqui, desculpa, gente. Foi aqui. O Guilherme tava me ligando porque ele quer jogar Pokémon.